Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o bicho vai pegar, meu Deus do céu, eu tenho que falar mesmo. Poxa, eu vou falar falsos médiuns na Umbanda. Eita, já que eu vou levar muito dislike aí, muita coisa, não importa. Vamos lá, pessoal. Como esse vídeo, muitos ensinamentos aqui são relatos de vivências que eu passei, que eu vivenciei. Então eu quero trazer esse fato para que vocês possam também observar, né, pessoal, a partir daí, a partir desse fato, situações desse tipo. Vocês possam, a partir de hoje, não estar sendo enganado, né, por situações que eu vou narrar agora. Falsos médios na Umbanda. Eu vou citar o fato que eu vivenciei, como eu falei, na casa de Umbanda. Existem falsos médios no Espiritismo? Existem. Existem falsos médios nos centros holísticos? Existem. Em todo lugar existem falsos médiums, todo local. Nesse específico, eu quero só citar uma situação que eu fui convidado a participar de uma gira de Umbanda. Eu conheci a Mãe de Santo porque eu a atendi na casa espírita e eu atendi uma equipe dela. Ela levou um pessoal que estava precisando de desenvolvimento, que não sei por que ela deveria entender na época, né? Por que eles precisariam desse desenvolvimento na casa espírita. Enfim, é, eu a conheci lá na casa espírita e ela me convidou para ir ao terreiro dela, conhecer um pouquinho do terreiro dela. E eu fui, né, conhecer o terreiro dela. E pessoal, eu estava lá concentrado, lá tem um local, para vocês que não sabem, tem um local, tem uma casa pequena, fosse um galpão, ela era um galpão, aí fica uma fila de mulheres de um lado, homens do outro. E atrás dessas mulheres são homens convidados e do outro lado mulheres convidadas. Isso na mesma fila, mulher e homem, tudo separado, de um lado e de outro. Começou a gira, começou ali os médios entrarem, né? Aquela coisa começou a receber, girar. E o que me chamou a atenção foi uma média. Essa média estava lá bem vestida com aquelas roupagens bem grandes, né? Aquelas roupas de baiana enormes, bonita, brilhosa. Eu acho que era gira, nesse caso, era de cigana. A gira de cigana é um negócio bonito, né? Elas usam um leque bonito, tem umas roupas vermelhas brilhosas. E ela estava assim muito bonita, sabe, pessoal? E eu costumo encarar a situação. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa, ela pode estar de costas do jeito que for. Eu começo a olhar assim, observar a energia, para saber se eu vejo alguma coisa. E, pessoal, na maioria das vezes eu vejo, né? Eu costumo fechar um pouco os olhos, abrir um pouquinho, fechar, abrir. Aí eu começo a ver até a cor da aura. Às vezes, não é sempre, mas às vezes eu vejo. No médium irradiado, a mesma coisa. Quando você sente que o médium, você é médium, pessoal, você recebe entidade, você sabe quando você está com entidade ou não. Às vezes você precisa só identificar se é boa ou ruim, certo? Nesse caso, eu fiquei observando ela dançar, ela girando, girando e fazer aquela parafernália toda ali, todo naquela dança, né, das ciganas, e eu a observando, sempre a observando, olhando ali o jeito dela trabalhar. E eu procurava ver se ela realmente, a forma dela incorporar, eu procurava ver, procurava sentir até energia. Isso é obsessão, pessoal, de encarnado para encarnado? Não. Eu só queria entender o trabalho, como é que era o trabalho, como é que se procedia. E em outros médios daquele mesmo local, eu via que baixou uma entidade do lado dele. Não necessariamente eu vi incorporado na pessoa, mas era que estivesse ao lado e ele dançando ali e a entidade sempre acompanhando, sabe? E nessa moça, pessoal, eu não via nada. Eu não via nada, 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 nada. E ela dançava bonito, e era um negócio ali bem, sabe? Ficava me perguntando, que eu não entendo, né, pessoal? Mas eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, precisa de tudo isso? Precisa de tudo isso.
Eu, na minha cabeça, não perguntava. Ela se sentiu, pessoal, o espírito que estava trabalhando com ela se sentiu incomodado com o meu olhar, com a minha presença. E olha que eu estava atrás na fila, que existia uma fila dos homens, eu estava atrás dessa fila. Não dava nem para ver direito a minha pessoa, porque o médio da frente era um grandão e ficava ali na frente, e não dava nem para me ver direito. Então, por isso que eu observava, porque ninguém me via. E aquela entidade que estava com ela, a entidade que estava com ela, se irritou com a minha presença, com o meu olhar, com o jeito que eu estava olhando para ela. E ela foi falar com a médium, né? Eu vi, na hora ela saiu, foi falar com a médium, a médium não, a mãe de santo do terreiro. Aí ela chegou lá, mão no ouvido, papá, a mãe de santo olhou para mim. Beleza. Com aquilo ali eu já fiquei assim, poxa, aquela cambona não, não sei se é cambona, não, aquela pessoa que está lá dançando, aí se sentiu incomodado e foi procurar a mãe de santo. Eu fiquei pensando o que foi que ela disse, sabe, pessoal? Fiquei isso ali no meu pensamento. Mas eu continuei. Eu digo, eu estou aqui, eu vou observar. Eu vou sentir energia, eu fiquei sentindo energia, pessoal, no momento, sabe? Todo momento eu senti energia, mas quando ela chegou, que começou a dançar daquele jeito, aquilo me chamou a atenção porque, é, me desculpa a palavra, mas eu me senti no circo. E tinha um palhaço ali girando no meio, sem nada. E assim, eu já fui em outros locais que eu vi coisas desse tipo, pessoal. Pessoa lá cheia de para. Sabe como é que é? Às vezes é um cara cheio de. Com aquela roupagem bonita, aquela coisa ali. E ele girando, né? Como se tivesse quantidade de cigana. Girando, girando a coisa ali. Não tinha nada, pessoal. Não tinha nada, nem espírito com ele. Se tivesse o espírito ali, seria usando não sei como é que chama, Kiumba? Não, Kiumba não. Que é um espírito mais de classe mais baixa, sabe, pessoal? Eu não procurei entender como é que chama as entidades, porque o que me interessava ali era a minha visão, que eu estava tentando ver. Eu não vi ali. Outro local que eu fui também, eu não vi dessas pessoas que estavam ali com muito exagero, sabe? Eu vi até naquela que estava ali bem simplesinha na dela. Tinha umas que estavam ali bem na dela, na calmaria ali, dançando, paradinha, só dando um giro de vez em quando. Ali eu senti uma energia. Ali sim eu vi energia. Mas aquela lá que tava tentando chamar a atenção de todo mundo ali, rodando, fazendo aquela. Não vi nada, pessoal, não vi nada. Só vi eu me sentindo no circo. Essa é a sensação. Não estou dizendo aqui que não há um trabalho bonito. Há sim, há um trabalho bonito nesses locais. Eu só estou dizendo que naquele momento ali, há situações, aquelas situações eu não vi. Então, só estou dizendo para vocês, para quando vocês virem, não só no caso espíritos que tem também essa questão, casos espiritualistas também tem, já falei dos cartomantes, não falei, não são todos, pessoal, viu? Não são todos. Mas tem uns que usam da má fé na pessoa. Estou falando nesse sentido, quando você for a um terreiro, observe. Observe, pessoal, que vocês conseguem. Vocês conseguem não ser enganados. Vocês olham assim e vê a veracidade. Vocês conseguem ver a veracidade. Você é um espírito, pessoal, você só está no corpo. Mas você sente quando tem um espírito ali que não é daquele corpo. É só observar direito, é só olhar com mais calma. Você vai ver quando tem ou não tem, né? E você sabe quando tem. A gente, eu consigo compreender nessa situação. Mesmo quando eu não estou vendo, mas eu procuro sentir. Nós não só temos um sentido, né? Então, busque olhar mais, observar mais. Para que isso, pessoal? É justamente para isso. É só uma orientação que eu estou dando para que as pessoas não sejam enganadas. Aí você me pergunta, mas como é que você tem certeza? Na quinta próxima, a mãe de santo foi no centro espírita que eu trabalhava. E ela, ao me ver, ela me chamou. E ela disse assim: fala a verdade, meu amigo. Me diz uma coisa. Você lembra daquela gira de. Eu disse: lembro, sim. Fala a verdade. Você viu alguma coisa naquela fulana? Ela falou o nome, que estava dançando ali, incorporada com cigana, com leque na mão. Você consegue ver, né? Eu disse: às vezes. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas o que é que você viu ali? Aí eu baixei a cabeça assim, eu disse assim,
eu não quero generalizar, para não prejudicar a moça, né? Eu não quero prejudicar o trabalho dela. Mas, assim, naquele momento eu não vi nada. Só isso que eu tenho a dizer, eu não vi nada naquele momento. Pode ser que em outros momentos ela tenha incorporado. Eu não vi nada naquele momento. Aí ela disse assim, meu filho, não é só você não, há muito tempo que a gente vê o espírito mistificador nela. Há muito tempo que ela tem isso e eu queria só ter certeza, né? Você foi, outras pessoas foram que eu convidei, perguntei, né? E assim, no terreiro a gente não pode. Ela falou umas palavras lá, pessoal, enfim, que já alguns já tinham visto isso, ela já tinha observado. Os espíritos, eles às vezes não se metem, pessoal, porque às vezes é uma prova, não só para a mãe de santo, mas para os que estão ao redor também, né? É uma forma de usar aquela pessoa ali para eles compreenderem como está sendo o trabalho está desenvolvendo. Tudo é aprendizado, né, pessoal? Tudo é aprendizado. Então, ela me confirmou no outro dia que realmente já tinha visto isso nela, que recentemente ela não estava mais incorporando. Ela trabalhava, ela incorporava sim, mas recentemente, por algum problema, alguma situação que ela estava passando, ela não estava mais incorporando. Então foi isso. O meu relato de hoje era para passar só essa questão, que tem casas que você vai, na Umbanda principalmente, vocês veem muito espetáculo, pessoal, muita coisa mesmo. E tem muita mistificação, existem. Existem muitos trabalhos, já fui em casas que tem um trabalho bonito já, mas assim como todas as casas, pessoal, não são, na verdade, as casas, são as pessoas que frequentam. Então, tem pessoas que frequentam que agem de má fé, às vezes nem ela mesma sabe. Nem ela mesma sabe. Porque ela pode achar que o espírito está ali, ela nem sabe, pode ser até o espírito dela. Tá entendendo, pessoal? O próprio espírito dela pode estar sentindo, talvez ela nem sabe, ela precisa de um toque. Ela precisa que alguém chegue e dê um toque. Mas como o ser humano ele é melindroso, né? Nós somos melindrosos. Então a gente se melindra com qualquer coisa. A pessoa chega para falar uma coisa, você, não, já começa a jogar pedra, já vem com quatro pedras na mão. A gente não aceita, pessoal, a opinião do outro. Quando a gente está ali na situação, você não quer a situação, você não quer a opinião do outro, você quer ficar errando ali e pronto. Entendeu? Nós somos assim, infelizmente. Mas a nossa função é abrir os olhos dessas pessoas, abrir os olhos de quem procura essas casas para que o trabalho seja feito com seriedade, né, pessoal? Isso é importante, muito importante. Então era esse o relato de hoje que eu queria deixar para vocês. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.